Shalom, família MCR, shalom a todos. É um prazer estar com vocês em mais uma noite muito preciosa de Casa de Intercessores. Temos trabalhado durante essas semanas um tema muito convidativo, né? E nesse tema, o tema diz: quando finais são transformados em começos. Como eu falei, é muito convidativo. Quantas pessoas nós conhecemos que já encararam finais ou que têm encarado finais, né? Mas sobre todas as coisas eu quero que você entenda, Deus, na revelação de Jesus Cristo, Ele vem para nos levar a começos. Deus, eu quero considerar isso já no início dessa nossa reunião, desse nosso programa, esses dois princípios. Quando você caminha com Jesus, você está fadado a reconhecer finais. E isso não pode ser encarado como algo trágico, como algo ruim. Por incrível que pareça, nós carregamos uma utopia muito grande no mundo, onde a gente vive fugindo de finais. Mas uma das primeiras coisas que Jesus faz na nossa vida é nos ensinar a encarar finais, porque quando aprendemos a encarar finais, Ele se propõe a nos fazer viver grandes começos. Não é à toa que nessas últimas 2 semanas nós tivemos experiência com a Cris, que trouxe o seu testemunho na sua vitória sobre o câncer. Experiência, semana passada, do pastor Ramalho, que trouxe, né, esse testemunho de uma igreja que tem sido relevante, que tem sido ativa na vida daqueles que têm, sim, sido obrigado a encarar os seus finais de maneiras trágicas, muito terríveis, vamos dizer assim. E hoje nós estamos aqui com a missionária Lídia, alguém que tem muito a nos oferecer. E eu quero, em nome de Jesus, minha irmã, dizer seja bem-vinda. E antes de qualquer coisa, quero que a missionária se apresente, por favor, missionária Lídia. Fique à vontade. Shalom a todos, eu sou a Lídia, né? É um prazer imenso eu estar aqui junto com vocês, partilhando aí dessa situação de que é a intercessão, né? E eu estou aqui para a gente trocar umas conversas, para a gente trocar um pouco sobre experiências, sobre o que é a vida em Deus, né? Aleluia. Isso aí, pastor. Glória a Jesus. Missionária Lídia, eu tenho conhecido ela já há algum tempo, não é muito tempo, e é isso que faz a história dela se tornar mais interessante ainda. Deus tem muitas coisas a nos ensinar através da vida dessa mulher, dessa guerreira, que tem se permitido viver grandes milagres na presença do Senhor. Por isso, hoje nós vamos mergulhar um pouco na história da missionária Lídia. Eu sei que Deus tem muito, muito mesmo, e eu quero que você fique bem ligado. E, por favor, se permita receber grandes chaves de cura, chaves de despertamento, chaves de fé para aquilo que Deus tem te chamado a viver. Amém? Sem mais delongas, missionária Lídia, a senhora viveu, né, experiências muito marcantes e com certeza hoje nós vamos ouvir falar um pouco dessas experiências. Já vou antecipar, né, a Casa de Intercessores fica até um pouco pequeno para a gente conseguir absorver, né, todo o testemunho da missionária, mas vamos caminhar um pouquinho, vamos começar, né, vamos buscar tirar um pouco desse testemunho, que possamos, inclusive, ter novas oportunidades aí em nome de Jesus. Amém. Missionária Lídia, a senhora tem uma história de final, eu não vou nem dizer final, mas de alguns finais. Vários, né? Vários, pastor. Vários finais, uau. Vários fundos de poço, vamos dizer assim. E eu queria que, antes de chegarmos em alguns desses fundos de poço, eu queria que a senhora me trouxesse um pouco do que conduziu. A senhora consegue definir como causa e consequência algo que tenha te conduzido a esses ambientes de finais? Existem algumas coisas específicas que te chamam a atenção hoje, que a senhora olha para trás e fala: ali começa uma rotina que me levou para um final, aquilo ali, a minha realidade. A senhora poderia apontar algumas coisas nesse sentido? Eita, pastor. É difícil, é complicado, porque devido a várias situações que aconteceram na minha vida, eu acho que desde o começo, infelizmente, dizendo assim, eu tive dificuldades desde sempre. Eu nasci já com 15 dias de nascido, minha mãe me abandonando. Uau! E aí, quer dizer, já é uma seta para um final, né? E não que a minha família que me criou não tenha me dado atenção, carinho, mas a rejeição da minha família biológica
foi uma seta bem grande Muito para uma grande, destruição. muito grande. Né? Eu, decorrer do tempo, eu tentar me tapar essas feridas, essas dores, eu comecei a me envolver com pessoas, com situações, com drogas, homossexualismo, com situações que eu achava que era o que me fazia continuar. Sendo que essas situações eram as que mais me levavam ao final. Né? Então, quer dizer, desde sempre, desde o começo, sempre tive essa situação difícil. E é interessante, eu quero que você considere bem isso. Nós falamos muito de finais, né? E muitas das vezes encaramos pessoas em seus finais e nós não conseguimos perceber algo que diz respeito a essa primeira questão que eu apresentei para a missionária Lídia. O que nos leva a finais? Tenha certeza que ninguém tem prazer em finais. Na verdade, a nossa natureza, essa natureza que carrega uma originalidade ainda muito preciosa em Deus, eu falo ainda porque o pecado nos tirou muito dessa originalidade, mas nós carregamos essa essência de eternidade em nós, e glória a Deus por isso. Ela não consegue lidar com finais. E eu quero considerar isso que a missionária Lídia colocou. Né? Estamos lidando com alguém, né? Eu sei que ela está fazendo uma passagem rápida aqui, diante do contexto da Casa de Intercessores, né? Mas ela começa já com 2 semanas de nascida, sendo obrigada a lidar com um abandono de uma mãe biológica, e a partir daí ela vai vivenciar um processo de evolução, de descoberta, né? Porque você pensa, mas ela era uma recém-nascida, e eu quero deixar claro isso, espiritualmente, essa bagagem foi muito bem endereçada e muito bem assumida. E a partir daí, realmente um legado de finais, um fluxo de fins, de fechamento foi instituído sobre a vida dela. Ela agora é obrigada a lidar com homossexualismo, drogas. Esse roteiro, infelizmente, ele é um roteiro comum. E cabe a nós respeitarmos ele, não depreciarmos. Porque às vezes você fala assim, mas eu também passei por isso. E não é porque eu tenha passado por isso que eu me deixei chegar a finais, que eu me envolvi com isso, com aquilo. Não é esse o contexto. Ainda que o roteiro se mostre comum, eu quero dizer para você que as nossas reações, as nossas posições nesse campo de batalha são diferentes, porque diz respeito à nossa personalidade, à nossa exclusividade, e essa exclusividade ela só vai encontrar sentido em Deus. Então, quando eu olho uma mulher, como a missionária Lídia, já nascendo dentro de um fluxo de tamanho prejuízo, e já tendo que lidar com inimigos tão poderosos, eu posso dizer que há sim um grande propósito em Deus sendo resistido. Essa é a visão. Dentro desse contexto, missionária, onde a senhora começa a ter que lidar com todos os prejuízos dessa grande seta, como a senhora mesmo falou, onde esse final começou a ser patenteado em cada experiência sua, começou a ser muito bem afirmado, né, em cada busca por autoafirmação. Né? Existiu, e eu quero agora só fazer uma consideração até o momento, até as vésperas de Jesus entrar definitivamente na sua vida. Né? Existiu alguns momentos que a senhora falou assim, agora sim é o final, e aonde tudo perdeu sentido, onde a senhora falou assim, agora acabou. Né? E eu queria que a senhora trouxesse para nós também um pouco do que, como que a senhora encarou aquilo naquele momento. Né? O que eu quero dizer é o desespero, não, eu mereço isso mesmo, ou aquilo ali aconteceu de forma alienada. Eu queria que a senhora colocasse isso para nós. Um momento específico, você falou assim, não, aqui foram fins de poço. Ali eu descobri que ali eu não prestava, ali eu descobri que a casa caiu. Por favor, fique à vontade. Teve várias situações, mas a que me levou assim... Porque eu não acreditava mais em mim. Né? Eu não acreditava. Chegou uma situação na minha vida que eu não achava mais que seria capaz, que eu seria capaz de realmente sair daquilo ali. Né? Eu cheguei a uma situação de drogadição que eu abandonei as minhas filhas. A senhora, em função das drogas? Sim. O abandono foi em função das drogas? Sim, sim. A senhora tem quantas filhas? Eu tenho 3 filhas, uma é casada, né? Hoje, com a graça do Senhor Jesus... A senhora chegou a casar? Ou não. As minhas filhas foram situações de... Relacionamento? Relacionamentos... né? Assim, não fixos, não. Não eram nenhum dos pais das minhas filhas, era uma pessoa que convivia comigo.
não teve disso. Cada uma, então, teve uma sim, com pais diferentes. Sim, cada uma teve um pai diferente. Tanto mais pela vida né, de erros mesmo que eu tinha, e eram os relacionamentos. E assim, chegou uma situação em que hoje minha filha mais velha é casada, graças a Deus, tem dois filhos, vive bem. E eu tenho as minhas duas filhas, que é a do meio, de 16 anos, né, Maria Clara, e a Eduarda, que tem 14 anos hoje. E eu abandonei elas. Abandonei para ir para a rua usar droga. Então, quer dizer, isso para mim foi eu olhar para mim e falar assim, acabou. Eu me entregar e falar, olha, eu não quero mais viver vocês, eu não quero vivenciar mais nada, porque eu não tenho jeito. Né? A partir do momento que eu larguei tudo e fui morar na rua, eu achava que eu não tinha mais conserto. Uau! Foi nessa época. Meu Deus! Meus irmãos, eu fico muito maravilhado quando eu vejo uma mulher que hoje eu sei que tem feito grandes coisas em nome de Jesus, tem se permitido, né, ser um instrumento de Deus. Nós vamos ouvir isso com mais clareza agora, mas eu quero só chamar a atenção para esses aspectos. Nós estamos lidando com alguém que viveu um abandono, viveu uma infância, uma adolescência bem traumática, com bastante experiência, como ela já citou, e eu chamei a atenção. Agora, dentro desse processo, as coisas não mudam, vêm as filhas, frutos de relacionamentos que não foram produzidos por experiências seguras, experiências fundamentadas, né, como a gente entende, como necessárias, fundamentais, né? E ela abandona duas crianças, duas meninas, para ir morar na rua. Meu Deus, esse de fato, isso tipifica um final. Imagina, eu quero que você se veja, e eu faço um convite a você, um apelo a você que está assistindo esse programa hoje, né? Eu quero que você tenha liberdade de usufruir de uma posição muito privilegiada, né, em Deus. E essa posição permite você se analisar e analisar o mundo à sua volta a partir de duas óticas que estão bem apresentadas aqui através da missionária. A primeira, eu quero que você se veja na figura dessa pessoa. Sim, faça isso. Porque é assim que Deus nos ensina. A palavra de Deus fala que Jesus ele se compadecia daqueles que ele curava, que ele cuidava. Então eu quero convidar você a se ver. Porque é muito fácil você olhar para alguém e falar, mas nós temos essa coisa de mérito, mas fez porque era assim. Não, por favor, vamos além disso. Existe alguém que está sendo agora resistida até na posição de mãe, que é uma coisa que surge na vida de uma mulher como um resgate. Eu tenho história de muitas mulheres que foram resgatadas no dia que elas passaram a gerar filhos. E agora eu estou com a missionária Lídia aqui, alguém que nem oportunidade para ser mãe ela teve, porque é isso que os inimigos determinaram para ela. Considerando agora a segunda ótica, né, a segunda visão, vamos colocar assim, o segundo ponto de vista, eu quero que você se veja na condição de igreja. Como que você, como igreja, se permite olhar para pessoas que às vezes você encontra na rua, encontra numa estação de metrô, encontra numa estação rodoviária, ali no chão. Qual é a visão que você tem? Cristo, ele nos ensina, de fato, a realmente termos uma visão bem definida sobre essas pessoas, e eu quero, sobre todas as coisas, convidar você a entrar no propósito desse programa. E quando nós falamos de quando finais são transformados em começos, ele traz consigo esse tema, ele traz esperança. Eu quero convidar você a mergulhar nesse ambiente de esperança. Por isso agora, missionária Lídia, eu queria que a senhora fosse um pouquinho mais pontual. Eu havia perguntado sobre o momento do fim, né? E a senhora apontou bem o momento que a senhora abandona suas filhas e vai morar na rua. Agora a senhora poderia trazer um pouco mais de detalhes, como foi a sua experiência? E aí sim eu queria que a senhora pudesse nos conduzir agora até o momento em que Jesus entra na sua história, né? Então pode considerar aquilo que a senhora viveu antes, durante esse processo de rua, né? E o momento em que Jesus entra ali para fazer morada e fazer a manifestação da glória dele, por favor. Amém. Então, pastor, na época em que eu fui viver, me entreguei mesmo na drogadição, que eu fui para a rua, foram das situações mais difíceis, né? Porque aí veio a prostituição, veio coisas bem piores, né? E vários laços de morte,
muita covardia, muita violência, né? E uma situação assim que hoje, que às vezes eu paro para pensar, né? E que eu não entendia na época, e hoje eu sei que quando Deus tem um projeto, quando Ele tem algo assim na vida, sobre várias pessoas que passaram pelas situações na época quando eu vivia, que morreram, que foram, né, assassinados, que foram situações, né? E hoje eu vivia naquela forma e sempre alguma coisa sempre me tirava, né, dos lugares da morte, de várias situações. A senhora morou quanto tempo na rua? Pastor, eu fiquei, de uma primeira vez, eu fiquei 2 anos sem dar notícia alguma para ninguém. 2 anos na rua? 2 anos seguidos. Meu Deus. E aí tive a oportunidade de ir para algumas casas de recuperação, mas ficava e assim que saía voltava de novo. E foi muitos anos assim. A senhora consegue assim mensurar quantos anos nesse total de idas e vindas para a rua ali, onde a rua se tornou um lugar comum? Base de 8, 10 anos. Meu Deus, a senhora passou praticamente 10 anos... Idas e voltas, sim. Quando a gente fala de ida e volta, a rua é o referencial, né? Sim, a rua Então, na verdade, às vezes a pessoa até sai da rua, mas quando a gente diz, a rua não saiu dela. Não saiu dela, Então, sim. ela está o tempo todo vinculada com aquele ambiente, com aquela estrutura de rua. E como é que foi essa experiência? Assim, o que a senhora conta para nós, Aníbal? O que chamou a atenção? Eu sei que muitas coisas chamam a atenção, né? Eu fico louco aqui, que é muitas perguntas que eu gosto de fazer, mas eu quero ser o mais preciso possível. Algo te chamou a atenção dentro desse contexto da vida na rua? O que te atraiu para a rua, afinal de contas? Pastor, sinceramente, é a falsa liberdade. A falsa liberdade, sabe? Aqui eu posso, coisas que eu não posso lá, perto da minha família. E uma outra situação também é eu não querer fazer as minhas filhas, a minha mãe sofrer. Eu achava que se eu me afastasse delas, elas não tinham porquê delas sofrerem, porque elas não estão vendo o que eu estou vivendo. Mas eu me enganei muito, né? Porque aí sim que o sofrimento delas era o maior, né? Situação de escola das meninas, situação de bullying, de tantas situações, né, que elas passaram em igual cidades em que elas viviam com minhas irmãs ou até mesmo com minha mãe. E eu vivencia na rua, igual Lusiânia, cidade pequena, todo mundo sabia que eu era usuária, todo mundo me via como, né? E aí, às vezes, eu chegava ao ponto de vê-las na escola. E aí, quer dizer, situações bem complicadas, né? Foram muitas situações assim, bem difíceis, mas a de ir para a rua foi essa falsa liberdade e achar que me afastando seria o melhor. E em que momento Jesus ele entra na sua vida? Como que aconteceu esse momento daquela Lídia, de toda essa bagagem que a senhora já colocou, de guerra, de drogas, de rua, tudo? Como foi essa transição? Como aconteceu? Conta para nós. Uma situação bem interessante, pastor, porque, assim, como eu disse, eu já tinha tido outras oportunidades de internações. E da última vez que eu estive na rua, eu cheguei ao ponto de falar, se for para eu sair para a rua, um dia eu quero ir para uma comunidade evangélica. Porque eu já tentei de outras e, não, se for para eu sair, quem vai me tirar é Deus. Porque eu mesmo, eu não dou conta. A senhora chegou a ter alguma experiência sobrenatural nesse tempo? Assim, a senhora fala assim, olha, aconteceu algo sobrenatural. Ixi, várias coisas. É mesmo? A senhora olhar assim e falar, cara, Deus existe. Eu posso até não acreditar com aquela coisa toda, por isso Deus, de situações assim, de Deus me usar, que eu falava, de eu parar. Uma situação, tinha até no centro de Taguatinga aqui, a gente ficava à noite nos banquinhos assim, e tinha um grupo de jovens, né? E eles chegaram lá para levar lanche para a gente e tal, e começar a conversar. E do nada, chegou uma moça, uma menina perto de mim, e eu pedi ela para sentar do meu lado. E ela sentou. E aí eu comecei a conversar com ela sobre as minhas filhas. E aí falei um monte de coisa. E eu falando sobre o que eu sentia pelas minhas filhas, sobre o que a droga tinha feito na minha vida, e ela chorando. Meu Deus. Aí chegou o ponto dela levantar e sair e tal. E eu sem entender o porquê, as coisas que eu tinha dito para ela.
Quando foi daí a pouco, ela voltou e me agradeceu. Ela falou, olha, eu queria te agradecer, porque eu saí brigada de casa com a minha mãe e eu não ia voltar para casa mais. Meu Deus. Aí eu parei e falei, Deus, ele usa a gente Glória a Jesus. nos lugares que eu estava, assim, às vezes, de chegar e sentar outros moradores e eu começar a falar sobre Deus e ainda não mesmo? tendo, sim, eu ainda não tendo essa experiência com Deus. Eu dizer, eu agradeço, já chegou ao ponto de alguém falar, você está aqui, você ainda agradece a Deus? Eu digo, sim, eu preciso agradecer a Ele, né? Porque é Ele que me deu a vida, Ele tem o porquê de eu estar aqui. E o mais interessante ainda foi que, numa noite, uma madrugada, estava eu e mais 2 amigos na esquina. E aí chegou um casal de pastores. E eles ofereceram ajuda para a gente. Aí eu fui a primeira. Eu falei, não vem com esse negócio de internação, para mim esse aí não funciona mais não. Falei desse jeito para eles. Eu falei, eu não quero mais, cara. Eu cansei, eu desisti de mim. Eu sei que eu não tenho mais jeito. E aí, esses 2 amigos falaram, não, pois eu quero. O pastor virou e falou assim, olha, se você realmente quiser, segunda-feira, cedo, você esteja na Praça do Relógio aqui, que eu vou levar vocês, inclusive até para a casa do pastor Ramalho. E aí, cara, e aí passou. Nós continuamos a usar drogas, sábado a noite inteira, domingo o dia inteiro. E quando foi na segunda-feira cedo, nós estávamos nós 3. Na hora que o pastor parou o carro. Aí os meninos, a gente está indo. Eu falei, não, vocês só não, eu também vou. A única bolsa que eu peguei foi dos meus documentos. Foi o último contato meu na rua. Desde então, foi o resgate que Deus fez na minha vida. Foi quando eu fui para a casa de Abigail. E aí tudo começou a se transformar na minha vida. Glória, como é que foi a rotina na casa? Houve muita dificuldade? Como você pode falar um pouco dessa experiência? Como é que foi essa transição depois de quase 10 anos de rua e para a casa de Abigail? Complicado. Conhecemos lá um lugar maravilhoso. 7 meses eu vivi ali dentro e muito complicado, muito difícil, né? Trocar o mundo por uma situação de regras e tudo foi um sofrimento bem grande, assim, até pelo estilo de vida, pela forma de falar, pela forma de agir. Eu tinha a tendência ainda ao homossexualismo muito forte, né? Estava muito cravado ainda. Porque, infelizmente, chegou a um ponto de eu achar que o meu homossexualismo era de nascença, né? Que eu tinha nascido daquela forma e tal. Então, quer dizer, foi um sofrimento, foi árduo, foi complicado. Mas e aí foi lá dentro que eu conheci também o Projeto Redenção, que foi aonde, assim, foi o encontro que eu tive com Deus. Verdadeiramente foi naquele lugar. Uau, que bênção. Foi que Deus realmente tirou assim, saiu rasgando todas as feridas que tinham dentro de mim. E aí, com esse decorrer do tempo, nós também só tentando cicatrizar de uma em uma. Glória a Deus. Limpezas aí. Glória a Deus. Eu conheci a Lígia no Redenção, né? E realmente o testemunho dela nos impactou muito. É por isso que eu falei que não é muito tempo que eu a conheço, mas eu tenho visto uma mulher nos testemunhar, né, o que é, nos mostrar o que é dar liberdade a Deus, o que é mergulhar no Espírito Santo e permitir que Ele conduza a sua vida, né? E eu queria que você considerasse essa consideração para nós aqui, minha irmã. Jesus entra na sua vida, casa de Abigail, todos os processos, as crises, as abstinências, aquele processo todo, 9 meses, né? Foram 7 meses. 7 meses, né? Sim. 7 meses ali intensos ali, e chega a hora, em que momento você percebeu que você já não era mais aquela Lígia que a qualquer momento voltaria para a rua, porque antes era assim, né? Em que momento você descobre, e como foi lidar com isso? Eu quero que você, já acrescentando, né? Em que momento você olha assim e fala, não, agora eu sou de Jesus agora, e agora eu vou fazer isso e isso. Conta para nós, relata um pouco disso. Essa aí eu acho que também é uma das melhores, porque assim, Deus ele preparou tudo. Quando eu estava chegando ao 6º mês dentro da casa de Abigail, não, antes disso eu conheci uma galera que estava fazendo uma escola dentro da Jocum, Jovens com uma Missão, né, que é uma escola que trabalha com ajudas dentro de casas. Eu não me lembro bem o nome da escola que as meninas estavam.
E aí eu conheci eles lá dentro da casa e tal, e achei muito bonito a situação dos jovens. Inclusive, citei a situação das minhas filhas. Nisso, quando eu cheguei no 6º mês, dentro da casa de Abigail, me veio uma proposta de fazer uma escola que se chama ETED, Escola de Treinamento e Discipulado, dentro da Jocum. E, na época, o valor da escola era de R$4.000. Aí eu falei, a pessoa que está vindo da rua, né? Dentro de uma casa, né, de uma instituição como a Casa de Abigail, não tem condições. Eu falei para a missionária, eu falei, minha companheira, eu não tenho como fazer isso. Ela falou, não, só ora. A gente está te apresentando aqui, né, a situação, mas ora. Eu falei, beleza. Quando não foram 15 dias depois, inclusive eu estava indo trabalhar no final de semana no Redenção, ela me ligou e falou, olha, o seu nome saiu na intercessão. Nós estávamos aqui no momento que a gente tem de manhã, em que faz a intercessão, né, sobre aí, ora pelas pessoas e tal. E aí o seu nome saiu. E aí então a liderança da Jocum IP está te oferecendo uma bolsa. Uau, que para você poder glorificado é o nome do Senhor. tá indo fazer essa escola. E aí, quando eu voltei desse final de semana, eu já não continuei dentro da Casa de Abigail. Eu já peguei minhas coisas e já fui direto para a base da Jocum. E foi onde as coisas continuaram acontecendo na minha vida. Glória a Deus. E aí, é estabelecido um ponto, né? Um divisor de águas. A ETED, né? Entra como um divisor de águas. E como foi lidar com a Lídia pós-Jesus, né? Eu falo assim, como foi apresentar para as pessoas essa Lídia, a experiência da confiança, da fé, do testemunho chegar. Existe um momento em que, desse reencontro com as filhas, existe um momento em que você olha e fala, e tudo se fez novo, e as coisas velhas ficaram para trás. Tem como nos trazer um pouco disso, como foi, né? Porque até então você está na casa de recuperação. Suas filhas estão distantes. Estavam em que momento você volta e fala, agora é outra pessoa? Pastor, no dia da minha formatura, na ETED, por incrível que pareça, estavam sentados na minha mesa a minha mãe de genética. É mesmo? O camarada que me fez sofrer a minha vida inteira. Meu irmão mais velho, que era para ter sido meu pai, não foi. Uma situação horrível. E as minhas 2 filhas. Então, quer dizer, naquele momento ali foi a restauração de tudo. Eu jamais imaginei primeiro que eu visse aqueles 2, né? O pai, a mãe e o suposto pai, depois de eu com 40 e poucos anos. E aí, aquele dia ali, para mim, foi quando Deus me devolveu. Assim, falou, olha, agora eu acho que está na hora de você tomar as suas rédeas. Que bênção, que glória. E dentro desse processo, algo te marcou junto às meninas, junto esse encontro com a mãe biológica, com o irmão mais velho, né? Eu queria que você pudesse pontuar alguma coisa, você olhou assim e falou assim, cara, aqui, eu pude tratar isso, eu pude viver isso, isso realmente marcou a minha vida. Sim, na hora que eu fui dar o testemunho, né, lá em cima, na hora. E aí eu olhei para a mesa e, assim, igual eu relatei no começo, foram 2 pessoas que me fizeram sofrer muito, sabe? O desprezo que eles me deram me fizeram sofrer muito. E aí eu olhar para eles e contar tudo aquilo que eu estava vivendo, sem um pingo de dor. Aí aquilo ali foi uma cura, assim, que eu falei, cara, acabou, isso aqui não me faz mal mais. Dali para frente, uma nova Lídia tudo ressurgiu mesmo, ressuscitou em Cristo. E aí toda aquela corrente que eu arrastava, eu não tenho mais necessidade de arrastá-la. Glória a Deus. E como você está hoje, depois de tudo isso? Como que você se define hoje? Diz para nós. As dificuldades continuam, pastor. Eu não vou dizer que, nossa, como agora está, né? As dificuldades continuam, mas eu tenho vencido, sabe? A cada dia eu tenho vencido. Hoje, com a graça do Senhor, as minhas 2 filhas moram comigo. Glória a Jesus. Né? Eu não estou mais dentro da base da Jocum, mas continuo tendo, né, o apoio deles, a gente continua tendo um vínculo. E elas estão junto comigo. Infelizmente, a minha mãe que me criou e o meu pai eu não tenho mais, mas tenho as irmãs
De vez em quando a gente ainda conversa. Hoje elas pedem para que eu vá na casa delas, coisas que se eu falasse que elas fechavam a porta, porque eu era sempre um problema. Quer dizer, tudo isso tem sido bem diferente. E só de eu ter o prazer de poder ir na casa da minha filha mais velha e conversar com o meu genro e os meus netos me abraçarem e me beijarem, para mim já é um presente de Deus. Sim. Glória né? a Jesus. E as minhas 2 filhas morando dentro da minha casa, não tem preço. A relação de vocês, como é? Ai, é maravilhosa. Glória a Jesus. Graças a Deus. Que A bênção. gente hoje tem a oportunidade de dizer o quanto uma ama a outra, já nos perdoamos e continuamos ainda, porque ainda existe muita coisa, né, pastor? Porque, infelizmente, são muitas dores, mas a gente tem conseguido lidar bastante com isso. Glória a Deus. Que bênção. Bem, meus irmãos, é muito bom quando a gente pode testemunhar um final que o Senhor faz questão de trazer, de transformar em começo. E eu quero dizer que essa é, sim, uma das grandes alegrias do Senhor, uma das grandes motivações de Cristo na Terra, é olhar para o homem e fazê-lo entender, porque a gente fala tanto de finais, mas o mundo ele representa um grande final. Muitas vezes, para que possamos realmente compreender o que significa finais, estamos expostos a isso. Somos obrigados a lidar com situações que agridem terrivelmente a nossa natureza, como a missionária Lídia se viu obrigada a lidar, mas eu quero dizer que para cada final há sim um grande começo, um começo glorioso, e é muito bom ver tudo isso, né? Só um pouquinho, né? Vocês perceberam que é só um tira-gosto aí, é só um abre-apetite aí do que Deus tem feito na vida da missionária Lídia, né? Queremos sim, em nome de Jesus, ter novas oportunidades para mergulhar com mais detalhes em tantas coisas que eu sei que a senhora viveu, mas eu queria que a senhora nos deixasse assim uma mensagem, né? Algo de esperança, algo que o que a senhora tem como ensino, como resultado de tudo isso e que merece ser compartilhado num tempo como esse. Amém. Pastora, a confiança, sabe assim, nunca desista de você mesmo. Por pior que seja a situação que você viva, sabe, nunca desista do ente querido seu, sabe, porque assim, lá no fundo do poço, lá onde você achou que não houvesse mais água limpa, assim. E aquela gotinha de água limpa lá, ela pode se transformar num riacho maravilhoso. E é isso aí que eu deixo, sabe, para qualquer uma das pessoas que estejam passando, qualquer tipo de dificuldade que seja, sabe, pastor? Não só drogas, não só... Porque existem vários outros tipos de situações, muitas outras, né, dificuldades. E assim, não desista do seu ente. Não desista mesmo, não desista de você e segura na mão de Deus aí, porque Ele que é o cara. Ele é que tira mesmo, Ele que dá. É isso aí. Glória a Jesus. É maravilhoso, meus irmãos. E eu estava até conversando com a missionária Lídia aqui antes de nós começarmos esse programa a respeito do que representa viver começos em Deus, né? A história, graças a Deus, a história de pessoas que viveram grandes situações, que viveram grandes crises, situações terríveis e que de alguma forma foram resgatados e hoje estão restauradas em seus lares, em suas posições, sejam mulheres que se tornaram grandes mães de famílias, pais que realmente assumiram sua posição aí de sacerdotes, estão aí à frente de suas casas. Realmente nós temos visto isso acontecer e glória a Deus por isso. Mas o que me chama mais atenção na história da missionária Lídia é o momento em que você vê uma mulher que ela, como ela mesma falou, depois de tanto sofrimento, e eu quero que você entenda isso, dores não são por acaso, né? Nós não escolhemos o mal, ele não é bem essa opção que muitas vezes a gente acha que é. Nós somos induzidos, nós somos produzidos para essa predisposição ao mal, a essa necessidade. A nossa natureza ela é muito suscetível a absorver tudo isso. Então você pega alguém que sofreu a ausência, o abandono, a violência, né, e de repente se viu tão exposta a tantos inimigos que vai para a rua, vai para as drogas, abandona a casa, a família, se vê obrigada a ter que deixar filhas pequenas em casa, sendo criadas pelos outros, familiares, aquela história toda. E, de repente, essa pessoa ela desperta
ela desperta através de um convite, por isso que eu quero agora chamar a sua atenção para isso. Ela desperta a partir de um convite de um casal de pastores, por isso agora é a hora das duas óticas, né? Das duas visões, a visão de alguém que, ei, há sim solução para você, não existe fim, você não precisa acreditar nos teus inimigos que gritam que o teu fim chegou e não tem mais esperança. Então eu tenho alguém aqui que passou 10 anos praticamente na rua e um dia ela ouve esse convite e fala, esse é meu e eu não abro mão, porque nós estamos sim dentro desse ambiente onde esse convite está sendo estabelecido a seu favor. Existe um QR Code no canto do seu vídeo e eu quero que você pegue, se você puder, pegue seu celular, faça uma leitura desse QR Code, preencha-o. O que ele indica está aí. É um pedido de oração. Faça o seu pedido de oração. Então, através desse QR Code, existe um questionáriozinho bem básico. E não importa a situação que você esteja vivendo, o ambiente que você se encontra, como ela mesmo falou, às vezes você está dentro desse ambiente de fim de poço, achando que a água já acabou, é só água suja, é só tragédia. Mas uma gotinha de água, da água viva que vem do Espírito de Deus, basta ela cair sobre você, que você é despertado para essa esperança. Eu quero dizer que existe um manancial sendo liberado sobre a sua vida. Portanto, se você não conseguir fazer a leitura do QR Code para fazer o preenchimento da nossa ficha de intercessão, aonde uma equipe agora, eu quero que você entenda isso, existe uma equipe agora, orando especificamente por você, pela sua casa. Eu quero te convidar, né, diante da impossibilidade de fazer aí o preenchimento desse cadastro, por favor, entre aí no chat do YouTube e fala, olha, eu preciso de oração, ore pela minha filha, ore pelo meu filho que está na rua, meu marido, ore. Hoje nós queremos sim, essa é uma noite muito preciosa, nós queremos liberar decretos contra estruturas que têm paralisado pessoas, que têm aprisionado pessoas dentro do ambiente de abandono, de tragédia das ruas, da solidão. E essa é uma noite muito preciosa, porque existe alguém aqui que ela não simplesmente aceitou um convite para viver uma restauração. Ela se permitiu viver a restauração na sua plenitude. E viver a restauração na sua plenitude é muito mais do que você deixar de fumar, deixar de beber, deixar de prostituir, deixar de cometer aquilo que é pecado, aquilo que resiste à sua experiência com Deus. Mas é você assumir de forma ativa a identidade que Deus tem para você. Como eu falei, a missionária Lídia, ela sai da rua, depois de todo esse tempo, vai para uma casa de recuperação, e quando ela sai dessa casa de recuperação, ela não é só uma mãe que está voltando para uma família, né, para suas filhas, uma filha voltando para uma mãe, ela é agora uma mulher de Deus, pronta para viver chamado, pronta para viver propósito, e eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Em nome de Jesus, que desde já você se permita viver grandes experiências de começos de Deus. E existem pessoas que estão aqui nos vendo hoje e elas pararam no meio do caminho, elas saíram de vícios, saíram de pecados, saíram de tragédias, mas elas meio que se acomodaram. E eu quero falar especificamente com você, não para não. Vamos continuar essa restauração. Vamos continuar a viver esse começo, porque quando você tiver vivido tudo que você tem para viver aqui e que Deus sonhou para você, e você vai ter feito tantas coisas que você não vai nem acreditar que foi você que fez, mas tenha certeza que foi o Espírito de Deus agindo através de você, e isso é maravilhoso. Você vai perceber que isso é só o começo perante a eternidade que está sendo preparada para você em Cristo Jesus. Diante de tudo isso, missionária Lídia, a senhora quer acrescentar alguma coisa que a senhora queira falar para essas pessoas? Por favor, fique à vontade. Eu quero só agradecer mesmo, pastor, pela oportunidade de estar aqui. E é isso aí, é o que eu disse, é dessa forma, sabe? Não para, não. É igual o senhor está falando, não para. Porque o caminho pode ser difícil, mas a vitória lá na frente é certa. Não é isso? É muito bom. Como é bom ouvir uma mulher que viveu tantas coisas e eu, conforme eu ouço ela falar, e sempre que eu a ouço falar, eu sempre me vejo nas experiências dela numa praça, numa rua, num beco escuro, de madrugada. Quantas vezes ela lidou com esse cenário e hoje ela olha para você, ela olha para nós e fala, não desiste não, creia, não desiste não. E essa é a palavra que eu tenho para você, baseado nesse testemunho tão precioso que vem aqui para nos dar autoridade, para nos fazer realmente provar
experiências como a sua, missionária, realmente nos abastece da certeza de que vale a pena continuar a crer, vale a pena continuar a ser essa igreja que vai e que tem esse convite em boa hora para trazer os filhos de volta para a casa do Pai, em nome de Jesus. E hoje a missionária tem sido, ela agora não é mais aquela que, ela simplesmente não só ouviu o convite, ficou ali, né, vivendo o efeito desse convite. Hoje ela faz o convite. E eu quero, né, aqui junto com a missionária, fazer esse convite a você. Vamos viver a plenitude do propósito. Deus tem muito a fazer, existe um grande começo sobre as nossas vidas. Estamos fechando agora essa primeira parte da casa de intercessão, de intercessores, e daqui a pouco estaremos dando início, né, ao tempo da palavra, né, onde seremos alinhados aí, juntamente com o pastor Rafael, com uma palavra do trono do Pai, né, a partir desse testemunho, porque eu quero que você prepare aí as suas orações, aquece aí as turbinas da intercessão, porque cremos no milagre. Por favor, se permita colocar aí o seu pedido de oração, se abasteça da palavra do Senhor, que daqui a pouquinho vai estar sendo ministrada, e aí sim estaremos fechando esse tempo de casa de intercessores com grande clamor a favor de muitas vidas, para a glória de Deus o Pai. Até daqui a pouco. É isso aí, meus irmãos. Depois de um testemunho tão precioso, onde podemos analisar tantas coisas, né? Estaremos agora com a nossa segunda parte da Casa de Intercessores. Palavra com o pastor Rafael. Por favor, pastor Rafael, fique à vontade com esse alinhamento tão precioso. Boa noite, pastor. Shalom, família MCR. É com muita alegria que estamos aqui para mais uma casa de intercessão com um testemunho muito especial da Lídia, né, que é um testemunho que vem para apontar uma necessidade da igreja de trazer respostas para a sociedade. É uma igreja que verdadeiramente recupera pessoas, uma igreja que verdadeiramente transforma a sociedade. Né? Diante daquilo que ela viveu, as respostas que o governo apresenta, que a sociedade apresenta, são respostas limitadas. Respostas que não transformam o ser humano, apenas tiram ele de uma rotina e colocam em outra. Mas o Evangelho de Jesus, sim, é uma transformação para as pessoas que estão à parte da sociedade. E eu quero trazer um alinhamento específico sobre alguém que estava vivendo uma situação assim, à parte da sociedade, né, que é o Gadareno, que muitas pessoas dizem que foi o primeiro missionário da Bíblia. Né? A história desse cara é interessante porque Satanás trouxe um jugo muito pesado de pecado sobre ele, a sociedade o excluiu, o reprovou, mas Jesus vem e traz uma restauração, traz um resgate desse homem. Eu quero ler Marcos 5, Marcos 5, que é a passagem específica sobre o Gadareno. Vamos ler aqui. E eles chegaram ao outro lado do mar, a terra dos Gadarenos, e saindo ele do barco, imediatamente veio ao encontro dos sepulcros, um homem com um espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nenhum homem podia prendê-lo. Não com correntes, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e correntes, e as correntes foram arrancadas em pedaços, e os grilhões quebrados em partes, e nenhum homem podia amansá-lo. E sempre de dia e de noite estava nos montes e nos sepulcros, gritando e cortando-se com pedras. Mas quando ele viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois ele lhes dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E ele perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia-lhe muito que não os enviasse para fora daquela terra. Ora, estavam ali perto nos montes uma grande manada de porcos se alimentando. E todos os demônios lhe pediram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que possamos entrar neles. E imediatamente Jesus lhes deu permissão. E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos.
e a manada desceu violentamente pelo declive para o mar. Eram cerca de 2.000, e eles se afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos. E eles saíram para ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram que aquele que fora possuído pelo demônio e tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e eles ficaram atemorizados. E os que tinham visto isso contaram-lhe o que acontecera ao possuído pelo demônio, e também acerca dos porcos. E eles começaram a suplicar para que Jesus saísse das suas regiões. E entrando Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora possuído pelo demônio, que pudesse estar com ele. Todavia Jesus não permitiu, mas disse-lhe: vai para casa, para os teus amigos, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. O interessante é que esse homem, ele, no contexto da nossa sociedade, assim como a Lídia, eles são irrecuperáveis. Diante do contexto de guerra que eles estão inseridos, diante dos olhares da sociedade, a sociedade olha para o mendigo, olha para as pessoas em situação de rua, em situação de droga, e olham para eles como alguém que não tem nenhuma chance de se recuperar. Até mesmo as casas de recuperação têm um índice muito baixo de recuperação dessas pessoas. Mas o que é interessante é que Jesus, quando vai ao encontro, Jesus foi intencional ao ir ao encontro desse homem. Jesus foi extremamente resistido para chegar até lá. Houve uma tempestade, essa tempestade não era normal. E por quê? Porque havia um propósito de Jesus na vida daquele homem. Mas também há algo interessante que a gente precisa abordar. Esse homem, ele era o retrato das guerras daquela cidade. Então, é muito fácil olharmos isoladamente o resultado que esse homem estava vivendo. Mas esse resultado ele foi exposto por Jesus à medida que, quando esse homem é restaurado, a própria sociedade não consegue celebrar a restauração desse homem. A sociedade não consegue enxergar o que Jesus fez. Pelo contrário, a sociedade ficou apegada às perdas, porque, no fundo, o Deus daquela cidade eram as riquezas, a estrutura dos porcos era mais importante do que a vida desse homem. E Jesus expõe o contexto daquela sociedade. Nós estamos num cenário atual no Brasil, vivendo muitas polêmicas, situações que a gente tem enfrentado como igreja. A cada domingo nós temos enfrentado, como igreja, essas situações, mas elas não são situações isoladas. Pessoas que estão nessas condições são resultados, muitas vezes, da nossa ausência como igreja, da nossa incapacidade de levar o Cristo a essas pessoas. E Jesus ele traz uma mensagem muito importante aqui. O que transforma a vida dessas pessoas que estão em situações como essa é uma palavra chamada autoridade. Há uma necessidade da igreja ter autoridade sobre pecados, sobre situações como essa. Então, o meu convite hoje a você que está nos assistindo é que nós, como igreja, possamos acreditar na recuperação, como a Lídia. A igreja acreditou na Lídia. Jesus alcançou a Lídia e, a partir disso, a vida dela foi transformada. E quantas Lídias existem para serem resgatadas? E existem Lídias que estão nos esperando. Como igreja, nós precisamos acreditar na recuperação e precisamos também nos arrepender como igreja, porque muitas vezes nós temos falhado na nossa missão, deixando a verdadeira religião de lado, que é cuidar dos órfãos, das viúvas, deixando as pessoas que porventura não venham nos trazer nenhum retorno financeiro, porque a igreja hoje ela vive muito em prol de pessoas que podem produzir algum nível de resultado, e geralmente essas pessoas não têm nada para oferecer. Mas Jesus ele não se importou se esse homem tinha ou não tinha algo a oferecer. A preocupação de Jesus era de resgatar aquele homem. E o fim dessa história, que é maravilhoso, é que esse homem ficou tão grato a Jesus que ele quis ir com Jesus, quis segui-lo, quis seguir o Mestre. Mas Jesus dá uma ordem para ele: volta para sua casa, para os seus amigos, para a sua cidade.
E qual é a mensagem que Jesus traz? O primeiro campo missionário que nós temos é a nossa casa, são os nossos. Amém. Nós precisamos conquistar autoridade para ganhar nossa casa, nossa cidade, nosso bairro, nossa nação. E esse cara se torna um missionário, esse homem se torna um missionário em 10 cidades. E ali o nome do Senhor é glorificado a partir daquilo que foi feito. Então, a mensagem que eu quero trazer, pastor, é nesse sentido. Nós, como igreja, precisamos acreditar na recuperação. Não é um governante, não é uma ONG que vai recuperar o homem desse estado. Somente o Evangelho de Jesus consegue resgatar o homem dessas situações. E para que esses homens e mulheres sejam resgatados como a Lídia foi, nós precisamos, como igreja, ter a autoridade que Jesus liberou sobre nós. Essa é a palavra, pastor. Uau! Glória a Jesus. Realmente é uma palavra que ela tem um chamado muito precioso para todos nós. Como eu havia falado durante o tempo que estávamos aqui com a Lídia, realmente precisamos nos ver, né, debaixo dessas duas óticas, né, o que o Senhor tem nos chamado para vivenciar. Né? Precisamos realmente nos enxergar a partir desse chamado, de uma igreja que um dia éramos nós, ainda que não tenhamos morado em ruas, não precisa você morar em rua para viver finais dignos de tragédias, de desestruturações familiares, mas também, muitas das vezes, não é a condição de uma família bem estruturada que define a tua posição e o teu chamado em Deus, né? E o pastor Rafael escolheu uma palavra que realmente define muito bem tudo aquilo que foi trazido como testemunho aqui, a história de um homem que sai das sepulturas, um homem que ninguém conseguia prendê-lo em correntes e amarras, um homem tomado por uma legião de demônios. Então acredito que ele tinha mais de 600 demônios, né, porque era o valor mínimo da quantidade de soldados de uma legião. E agora esse homem, ele sai dessa condição, vive uma cura instantânea, maravilhosa, a sua alma é totalmente restaurada e ele realmente ele não só se permite ser passivo àquela cura, mas assume uma posição ativa perante o Cristo que o havia curado, né? Uma posição de segui-lo de forma ativa, eficiente, e como o pastor mesmo fala, ele vai alcançar 10 cidades, né? Ele vai para Decápolis, a região de Decápolis, e ali ele vai contar a sua história e vai apontar para a figura de Jesus, aquele que o havia curado, que o havia libertado de forma tão sobrenatural. Meus irmãos, como eu falei, esse é um tempo em que Deus nos chama para orarmos especificamente sobre realidade de pessoas que estão diante de finais, né? Pessoas que estão lidando com parentes, amigos que estão diante desses finais. Então eu quero que, em nome do Senhor Jesus, você traga agora, né, o testemunho, a pessoa que está diante dessa situação, traga ela para a sua oração, ainda que você não queira trazê-la para o nosso ambiente de intercessão, onde essa equipe está orando agora, mas se apegue, pegue esse nome, lembre dessa pessoa, e se você não tem ninguém diretamente ligado a você, que esteja passando por uma situação de finais, como eu falei, não precisa só estar na rua, estar preso a vícios tão destrutivos. Existem pessoas que estão vivendo finais em quartos escuros, vivendo aí o auge das suas depressões, e essas pessoas, elas carregam muito das mesmas crises, das mesmas tragédias de quem está num beco agora, numa praça escura, tendo que lidar com os prejuízos da rua, a violência e tudo que de tão ruim que se propaga nesses lugares, nesses momentos. Então, por favor, traga. É hora de chamarmos essas pessoas, chamarmos vida. Como o pastor bem falou, Jesus ele tinha um propósito. Quando ele entra no barco e ele vai para a região de Gadara, ele é resistido nesse propósito, porque ali sim aconteceria algo que ia mudar a história daquela cidade. E hoje Deus tem nos chamado para mudar a história de cidades. Amém. Mudar a história de cidades. Isso é ser igreja. E eu quero chamar a atenção só de mais um aspecto muito importante que foi dito pelo pastor Rafael, né, dentro do contexto da palavra, e que nós não precisamos abrir mão. Eu quero falar isso antes de nós orarmos. Nós entendemos muito de uma cidade quando nós olhamos para os prejuízos que ela produz na vida de pessoas. Nós entendemos muito sobre quem de fato, ou qual de fato é a cidade quando olhamos
para as tragédias que estão nela. Às vezes nós nos escondemos ou nos alienamos, né, dentro de ambiente de cidade, achando que só porque eu moro num bairro seguro, porque eu vivo uma vida muito bem estruturada, essa cidade é boa e está tudo bem. Não, não está. Você chega nos becos, você chega nas praças no meio da noite, você vê verdadeiras multidões ali paralisadas pelo vício, dominadas por demônios de tudo quanto é espécie. E o que você faz? Você simplesmente olha, aquilo não diz respeito a você. Quero dizer que definitivamente isso não é ser igreja. E uma coisa que eu aprendo olhando para todo esse testemunho, o pastor Rafael falou sobre isso, o pastor Ramalho semana passada estava tratando sobre isso. Ser igreja é realmente viver mudança que provoca verdadeiros milagres, verdadeiras transições na história de cidades. É provocar mudanças não só dentro de uma casa, de uma família, mas de uma cidade inteira, porque o menor sonho de Deus é uma cidade. E nos tornamos relevantes nesse propósito que o Senhor nos chama como igreja para produzirmos mudança quando realmente nos tornamos efetivos na realidade dessas pessoas. Por isso, oraremos sim por aqueles que agora precisam, sejam pessoas que são parentes daqueles que estão agora nos assistindo, pessoas próximas, amigos, mas queremos também orar por uma igreja que precisa se levantar, e nós fazemos parte dessa igreja. Nós aqui temos buscado ser essa igreja que de fato ela entra para mudar a história, ela não vem para se prender a uma estatística, como foi bem apresentado, onde os valores são muito baixos, onde não se investe tanto porque há sim sempre uma expectativa de troca, mas queremos ser uma igreja que pela graça vai mudar a história de muitas pessoas que hoje estão presas a vícios, estão aprisionadas no ambiente de destruição das ruas, estão totalmente paralisadas pela prostituição, traumatizadas pela prostituição e por uma série de misérias que elas são obrigadas a encarar nessa rotina, né, de exposição, de ausência, que é a própria rua em si. Por favor, vamos ser essa igreja. Vamos sim entrar, não é para fazer testes, para ver se vai dar certo ou não. Nós vamos orar, nós vamos investir, nós vamos nos permitir ser gastos, como a palavra do Senhor fala, a favor desses que são filhos, tão filhos quanto nós. O Senhor morreu, foi por eles, e Deus está esperando uma igreja que revele esse amor, que manifeste na prática esse amor doador, esse amor de compaixão, esse amor que faz que uma palavra seja já o suficiente para que grandes curas aconteçam. Amém? Eu poderia falar muito sobre isso, mas que sejamos sim essa igreja. Vamos orar. Quero convidar aqui, vamos orar juntos, pastor Rafael, dentro desse tempo. E eu queria, como falei, nós vamos orar em 2 momentos. No primeiro momento eu quero orar especificamente por pessoas que deram seus nomes e pessoas que estão passando agora dificuldades, tragédias, aprisionadas em vícios, em realidades que têm feito com que elas se sintam presas a esses finais. Está na hora do anjo abrir as cadeias, né? Está na hora do Espírito de Deus quebrar esses grilhões e um novo começo ser estabelecido sobre a sua vida, sobre a vida de pessoas que você está representando agora nesse tempo. Eu quero orar nesse segundo momento pela igreja. Sejamos essa igreja que vamos sim mudar a cidade. E a melhor forma de mudar a cidade é começando pela pior parte dela. Porque se mudarmos a pior parte da cidade, o resto fica muito fácil. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, de posse desse ambiente que o Senhor nos faz mergulhar nele, Senhor, de posse dos elementos, das ferramentas, das armas que fluem nesse ambiente de restauração, Senhor, nesse ambiente, Senhor, de cura, Senhor, que o Senhor estabeleceu através do testemunho da missionária Lídia, Senhor, e tão bem alinhado pela palavra ministrada pelo pastor Rafael. Senhor, nós queremos agora como igreja, Senhor, interceder, Pai, a favor de todos aqueles, Senhor, que estão agora paralisados, aprisionados, acorrentados por estruturas malignas, a vícios, a misérias, a destruições, Pai, Senhor, vivendo situações onde eles acreditam piamente que eles chegaram ao fim,
ao final do poço, já não há mais esperança. Mas eu quero agora, Senhor, como igreja, Senhor, juntamente com o pastor Rafael, Senhor, nós queremos clamar a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vá ao encontro dessas pessoas, Senhor. Há algumas Gadaras que serão visitadas nessa noite, Pai. Algumas Gadaras que serão sacudidas pelo poder da Tua glória nessa noite, Senhor. Aonde, Senhor, o Senhor entra para mudar a história, Pai, de pessoas que hoje são mal vistas, são rotuladas, são rejeitadas, são esquecidas, meu Deus. Tem misericórdia, meu Pai. Tem misericórdia. Vá, Senhor, eu te clamo, nós te clamamos como igreja do Senhor. Vai em direção a essas pessoas. Clamamos, Pai, pelo tempo da restauração de identidades, de famílias, Senhor, restauração de legados familiares. Meu Pai, esse é o tempo que o Senhor levanta, Senhor, os teus filhos, Pai, aonde eles estiverem, Senhor, há um chamado, há um convite, e nós estabelecemos esse convite. Voltem à casa do Pai, voltem ao tempo do começo, um começo fértil, um começo próspero, um começo abastecido de vida, de milagre, um começo de ressurreição. Clamamos por esse começo de ressurreição, Senhor. Vem, Pai, vem trazer ressurreição sobre os teus filhos, vem trazer libertação. Vem trazer cura, Senhor. Cremos que essa é uma noite de milagres. Essa é uma noite de resgate. Uma noite de resgate, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E eu oro agora especificamente pela igreja, Senhor. A igreja que temos sido, por isso, primeiramente, eu quero te pedir perdão, Senhor. Nos perdoe, porque ainda temos sido uma igreja religiosa, uma igreja que olha para si, preocupada consigo mesma o tempo todo, uma igreja que vive em prol de orações, de alvos pessoais, uma igreja totalmente alienada às suas necessidades e carências, uma igreja que não sabe olhar para o lado, uma igreja que não sabe olhar para o órfão, para o necessitado, para a viúva, uma igreja, Senhor, que ignora as guerras, os prejuízos da sua cidade. Perdoa-nos, Senhor, porque estamos escondidos, trancados em nossas cavernas religiosas, Senhor, sendo totalmente resistidos, Pai, por inimigos que fazem questão de alimentar essa vaidade evangélica, essa vaidade religiosa que nos faz acreditar, às vezes até disfarçadamente, que são os melhores que os outros. Tem misericórdia de nós, Pai. Queremos ser essa igreja que vai em direção aos teus filhos, aonde quer que eles estejam. Uma igreja, Senhor, que vai para a praça, que vai para a rodoviária, que vai para os guetos, não é para tirar foto e botar no Instagram, na internet, não, Senhor, porque ela não precisa aparecer. Mas uma igreja, Senhor, que vai sim transformar a cidade, vai se esvaziar os guetos, os becos, vai se esvaziar as praças, Senhor, as praças das madrugadas de miséria, de prostituição e drogas, e vai estabelecer, Senhor, lugares de transformação, de reino, Senhor, aonde o Teu nome é reconhecido, é conhecido e glorificado. Pai, nos faça ser essa igreja, Senhor. Tem autoridade. Essa igreja, Senhor, de autoridade, como o pastor Rafael orou aqui, queremos ser essa igreja. Eu concordo, Senhor, uma igreja que tem autoridade, Pai, para liberar palavras sobre a realidade de pessoas aprisionadas e ver, Senhor, a Tua glória se manifestar e a cura, Senhor, ser instituída de forma imediata, instantânea, para louvor e glória do Teu santo e poderoso nome. Aleluia. Senhor, nós oramos a favor de todos os nomes, de todos aqueles que se permitiram investir tempo, Senhor, nesse programa, nessa noite. Jesus, Pai. Senhor, que eles sejam alcançados, que orações sejam respondidas, que milagres sejam liberados, Pai. É o que nós oramos te louvando e te agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, realmente essa é uma oração que temos que reproduzi-la em vários níveis e muitas vezes não podemos nos calar, não podemos nos omitir. Glorificar o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Rafael por uma palavra tão bem alinhada. É um tempo muito precioso e como igreja eu quero realmente convidar você a despertar. Eu quero te chamar, literalmente, é um chamado
a posição que Deus tem para nós, muito mais do que nos tirar de situações de finais. Deus quer nos fazer viver começos, e começos falam de manifestação do reino. Aleluia. Fala de posição ativa no reino, e que você possa vivenciar isso de forma cada vez mais clara, mais abundante, para a glória do Senhor. Nós vamos ficando por aqui, né? É um prazer, né, tê-los até agora. Obrigado por todos aqueles que estão conosco, né, na Casa de Intercessores, nos acompanhando, programa após programa. E nos vemos na semana que vem, continuando ainda esse tema, né, quando finais são transformados em começos. Que Jesus os abençoe. Até a próxima. Shalom.